Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu tenho uma história para compartilhar com vocês que é profundamente pessoal e, de certa forma, misteriosa. É uma história sobre conexões que transcendem o tempo e o espaço, e sobre como os laços de família podem ser mais fortes do que imaginamos. Tudo começa com meu avô, um homem que eu nunca tive a chance de conhecer. Ele faleceu muito antes de eu nascer. Durante toda a minha infância, ele era apenas um rosto em fotografias antigas, um nome mencionado em conversas nostálgicas da minha mãe e dos meus tios. Eu ouvia sobre ele, sobre seu jeito, suas manias, as coisas que ele gostava. Eu tentava montar esse quebra-cabeça na minha cabeça, imaginando como ele seria, qual seria o som da sua voz, como seria sentir o seu abraço. Mas ele sempre foi uma figura distante, uma lenda da minha própria família. Porém, havia um detalhe nessa história, um detalhe que sempre me intrigou e me tocou de uma forma que eu mal conseguia explicar. A minha avó, os meus tios, todos que estavam presentes nos seus últimos momentos, me contaram a mesma coisa. Eles disseram que, no seu leito de morte, no último suspiro, a última palavra que meu avô pronunciou foi o meu nome. Pensem nisso por um segundo. Como isso seria possível? Eu nem sequer existia. Meus pais ainda nem estavam planejando ter filhos. Meu nome não tinha sido escolhido. Não tinha sido sequer pensado. Era uma impossibilidade lógica, um paradoxo que ecoava na minha mente sempre que eu pensava nele. Como ele poderia saber meu nome? Como ele poderia me chamar antes mesmo de eu ser uma ideia? Essa pergunta me acompanhou por anos. No começo, eu achava que talvez fosse uma coincidência. Talvez meu nome fosse parecido com outra palavra. Ou talvez a memória da minha família, com o tempo e a dor da perda, tivesse se confundido. É uma explicação racional, certo? O cérebro humano busca padrões, busca sentido onde talvez não exista. Eu tentei me convencer disso. Tentei dizer a mim mesmo que era apenas uma bela, porém triste coincidência. Mas quanto mais eu crescia, mais essa explicação parecia vazia. Não se encaixava com a certeza nos olhos da minha avó quando ela contava a história. Não combinava com a emoção na voz da minha mãe. Para eles não era uma coincidência. Era um fato. Um último momento de lucidez, uma conexão inexplicável. A última palavra dele foi o meu nome. E ponto final. Então comecei a explorar outras possibilidades, me permitindo ir além do puramente racional. Será que existem conexões que a nossa ciência ainda não consegue explicar? Será que o amor e os laços familiares criam uma ponte que atravessa as barreiras do tempo? Eu sei que pode soar como algo saído de um filme, mas quando você está no centro de um mistério como esse, você começa a se questionar sobre os limites da nossa realidade. Eu passei a pesquisar sobre intuição, sobre premonições, sobre a ideia de que, em momentos extremos, nossa consciência pode acessar um lugar diferente. Um lugar onde o passado, o presente e o futuro não são tão lineares quanto percebemos no nosso dia a dia. Talvez, naquele momento final, meu avô tenha tido um vislumbre do futuro da família que ele tanto amava. Talvez ele tenha me visto. Talvez ele soubesse que eu estava a caminho, que eu faria parte daquela linhagem. Essa ideia me trouxe um conforto imenso. A figura distante na fotografia preto e branca começou a ganhar cor na minha imaginação. Ele não era mais apenas o avô que eu nunca conheci. Ele se tornou o avô que, de alguma forma inexplicável e milagrosa, me conheceu primeiro. Ele me deu as boas-vindas a este mundo antes mesmo de eu chegar. Essa história mudou fundamentalmente a minha percepção sobre a vida e a morte. Deixou de ser um ponto final absoluto para se tornar talvez uma vírgula, uma transição. Se meu avô pôde me ver do outro lado, então talvez as pessoas que amamos e perdemos não estejam tão longe assim. Talvez elas continuem a fazer parte das nossas vidas de maneiras que nem sempre compreendemos. Essa crença não é sobre religião ou dogma para mim. É sobre amor. É sobre a ideia de que o amor que sentimos por nossa família é uma energia tão poderosa que pode sim dobrar as regras do tempo e do espaço. A última palavra dele não foi um som aleatório. Foi um ato de amor. Foi um olá e um adeus no mesmo fôlego. Foi ele dizendo: "Eu sei que você está vindo.
Eu estou esperando por você. Cuide da nossa família. Hoje, quando olho para as fotos dele, não sinto mais a tristeza de não tê-lo conhecido. Em vez disso, sinto uma profunda gratidão. Sinto uma conexão. É como se tivéssemos um segredo, só nosso. Ele soube meu nome, e eu passo a minha vida tentando honrar o legado dele, a família que ele construiu e o amor que ele deixou para trás. A última palavra dele não foi o fim da sua história, foi o começo da minha. Eu quis compartilhar isso com vocês porque sei que muitos de nós temos histórias familiares que desafiam a lógica, momentos de conexão que nos fazem questionar o que sabemos. O que vocês acham? Já viveram algo parecido? Uma coincidência estranha, um sonho vívido, uma sensação inexplicável ligada a alguém que já se foi? Deixem suas histórias aqui nos comentários. Eu adoraria ler cada uma delas. Muito obrigado por me ouvirem e por fazerem parte desta comunidade. Se você gostou desta reflexão, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para mais histórias como esta. Um grande abraço e até a próxima. Olá, família. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero compartilhar algo extremamente pessoal e profundo com vocês. É uma história sobre amor, sobre saudade e sobre as palavras que transcendem a própria vida. A história da carta que meu pai me deixou, com uma instrução muito específica, para ser aberta apenas após a minha morte. Imaginem só, receber um envelope das mãos do seu pai, a pessoa que te deu a vida, com um pedido desses. Na hora, um calafrio percorreu meu corpo. Por quê, pai? Perguntei com a voz trêmula. Ele apenas sorriu, aquele sorriso sereno que só ele tinha, e disse: porque o amor de um pai não termina, filho. Ele apenas se transforma. E eu quero que minhas palavras te encontrem quando você mais precisar delas, mesmo que eu não esteja mais aqui para dizê-las. Naquele momento, eu não entendi a profundidade daquilo. Guardei a carta numa caixa de madeira, junto com outras memórias preciosas. Os anos passaram. Meu pai se foi e a dor da sua ausência se tornou uma companheira constante. A vida seguiu seu curso, com alegrias, tristezas, conquistas e desafios. E a carta continuou lá, lacrada, intocada. Muitas vezes, em momentos de dificuldade, a tentação de abri-la era imensa. Eu pensava: será que aqui dentro está a resposta que eu procuro? O conselho que só ele saberia me dar? Mas eu sempre me lembrava da sua instrução, do seu sorriso. Era um pacto entre nós. Um último pedido que eu precisava honrar. Era a sua forma de me ensinar sobre paciência, sobre confiança e sobre o tempo certo para todas as coisas. Essa carta se tornou um símbolo, um lembrete constante de que, mesmo na ausência física, o amor dele continuava presente, me guiando. Era como ter uma conversa pendente, um último abraço guardado para o futuro. Um futuro que na época eu nem conseguia imaginar. Ela me ensinou a viver cada dia com mais intensidade, sabendo que havia uma mensagem final de amor me esperando. Então, um dia, refleti sobre o verdadeiro significado daquele gesto. Meu pai não queria que eu vivesse obcecado pela morte ou pelo que viria depois. Pelo contrário, ao me entregar aquela carta, ele estava me dando a maior lição de todas, a de valorizar a vida. Ele estava me dizendo: viva, meu filho, viva plenamente. Ame, chore, sorria, erre, acerte, construa sua história, deixe sua marca no mundo. E quando sua jornada aqui terminar, quando você tiver vivido tudo o que tinha para viver, minhas palavras estarão lá para te receber. Ele não queria que a carta fosse um ponto final, mas sim uma ponte, uma conexão eterna entre duas almas. Ele sabia que a vida é frágil e que todos nós temos um tempo limitado. E com esse ato, ele me incentivou a não desperdiçar um segundo sequer. A construir memórias, a cultivar amizades, a perdoar, a ser gentil, a deixar um legado de amor, assim como ele deixou para mim. E foi aí que eu entendi. A carta não era para mim, no sentido de ser lida por mim. A carta era para a minha memória, para as pessoas que ficariam, para que elas soubessem, através das palavras dele, o quanto eu fui amado.
Era o seu presente final, não para mim, mas para o meu legado. Era a forma dele de garantir que o amor que ele sentia por mim ecoasse para sempre, mesmo depois de nós dois partirmos. Então decidi que não preciso esperar o fim da minha jornada para compartilhar a lição mais importante que essa carta me ensinou. A lição é que o amor é a força mais poderosa que existe. Ele não conhece barreiras de tempo ou espaço. As palavras de carinho, os gestos de afeto, os conselhos que damos às pessoas que amamos, tudo isso fica. Tudo isso constrói quem elas são e como elas serão lembradas. Não esperem para dizer eu te amo. Não guardem seus sentimentos para uma ocasião especial que talvez nunca chegue. A vida é agora. O momento de construir essas pontes de amor é hoje. Deixem cartas, gravem vídeos, façam uma ligação. Criem memórias que sirvam de conforto e inspiração para aqueles que vocês amam, hoje e sempre. A carta do meu pai continua lacrada, e assim permanecerá. Mas a sua mensagem já foi aberta, lida e absorvida pela minha alma. E essa mensagem é simples. Viva uma vida que vale a pena ser lembrada com amor. E espalhe esse amor por onde você passar. A verdadeira imortalidade não está em viver para sempre, mas em criar um amor que dure para sempre no coração dos outros. Essa é a história da carta que me ensinou a viver. Espero que, de alguma forma, ela também inspire vocês a valorizar cada momento e cada pessoa em suas vidas. Se você se conectou com essa mensagem, se ela tocou seu coração, peço que deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E claro, se inscreva no canal para mais reflexões como essa. Muito obrigado por me ouvirem e por fazerem parte desta jornada. Fiquem bem e até a próxima. Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje quero compartilhar com vocês uma história que parece ter saído de um filme, mas que aconteceu de verdade comigo. É algo que mudou minha vida para sempre. Tudo começou numa terça-feira chuvosa, daquelas que deixam a cidade cinzenta e melancólica. Eu estava atrasada para uma reunião importante. O trânsito estava um caos e, claro, não conseguia encontrar nenhum táxi. A minha única salvação foi abrir o aplicativo da Uber. Esperei uns 10 minutos, que pareceram uma eternidade, até que um carro finalmente aceitou a minha corrida. Quando o carro chegou, um sedã cinza um pouco antigo, eu entrei apressada no banco de trás, só pensando na bronca que ia levar do meu chefe. Boa tarde, eu disse olhando para o celular. O trânsito está terrível hoje, né? Uma voz rouca e cansada respondeu do banco da frente. Boa tarde, sim, está complicado. Eu não prestei muita atenção. Continuei focada no meu celular, respondendo e-mails e tentando reorganizar a minha agenda. A chuva batia forte no vidro, e o som dos limpadores de para-brisa era quase hipnótico. Por alguns minutos, viajamos em silêncio. Eu estava tão absorta no trabalho que mal notei o caminho que estávamos fazendo. Foi só quando olhei pelo espelho retrovisor que meu coração deu um salto. O motorista me observava pelo espelho. O olhar dele era estranhamente familiar. Aqueles olhos castanhos, um pouco caídos, com pequenas rugas nos cantos. De repente, uma onda de lembranças me invadiu. Lembranças de um rosto que eu só conhecia por uma foto antiga, amarelada pelo tempo, que minha mãe guardava no fundo de uma gaveta. Aquele rosto pertencia ao meu pai. O pai que me abandonou quando eu tinha apenas 5 anos. 20 anos. 20 anos se passaram desde a última vez que o vi. E agora ele estava ali, a menos de 1 metro de distância, dirigindo um Uber. Meu primeiro impulso foi gritar, perguntar por quê. Por que ele foi embora? Por que nunca mais entrou em contato? 1000 perguntas surgiram na minha mente, mas nenhuma palavra saía da minha boca. Eu estava paralisada. Era ele. Não havia dúvida. A mesma pinta no lado esquerdo do nariz, o formato do queixo. Ele desviou o olhar rapidamente, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. O silêncio no carro ficou pesado, denso. Eu podia ouvir meu próprio coração batendo descompassado. Está tudo bem, moça? Ele perguntou sem se virar. A voz dele tremeu um pouco. Acho que ele também me reconheceu. Como eu deveria reagir? Deveria confrontá-lo ali mesmo, no meio do trânsito? Ou deveria fingir que nada estava acontecendo,
Pagar a corrida e sair daquele carro para nunca mais vê-lo. Respirei fundo, tentando organizar o turbilhão de emoções dentro de mim. Raiva, tristeza, curiosidade. Era uma mistura avassaladora. Pode me chamar de Ana, eu disse com a voz mais firme que consegui. E você? Qual o seu nome? Houve uma pausa. Pareceu durar uma vida inteira. Finalmente ele respondeu, olhando para a estrada à frente. Meu nome é Ricardo. Ricardo. O nome na minha certidão de nascimento. O nome que minha mãe sussurrava com tristeza às vezes. A confirmação me atingiu como um soco no estômago. Era ele, o meu pai. O homem que deveria ter me ensinado a andar de bicicleta, que deveria ter me visto formar na escola, que deveria ter estado lá em todos os momentos importantes. E agora, o destino, de uma forma cruelmente irônica, nos colocou juntos em um carro numa tarde chuvosa. A reunião de trabalho, o trânsito, tudo isso perdeu a importância. A única coisa que importava era o homem no banco da frente. Ricardo! Comecei, mas minha voz falhou. Eu não sabia o que dizer. O que se diz para um pai que desapareceu por 2 décadas? Ele pareceu sentir meu nervosismo. É um nome comum, ele disse, tentando disfarçar. Mas eu sabia que ele estava mentindo. Eu vi a tensão nos seus ombros, a forma como ele segurava o volante com mais força. Ele sabia quem eu era. Decidi que não podia deixar essa oportunidade passar. Se eu saísse daquele carro, talvez nunca mais o encontrasse. Eu acho que te conheço, eu disse, olhando fixamente para a sua nuca. De uma foto antiga. Ele ficou em silêncio. O carro continuava se movendo lentamente no trânsito, mas para mim, o tempo tinha parado. Eu precisava de respostas. Precisava entender o que aconteceu há 20 anos. Nós podemos parar em algum lugar? Perguntei. Eu preciso conversar com você sobre algo importante. Ele não respondeu imediatamente. Olhou novamente pelo retrovisor e desta vez nossos olhares se encontraram por mais tempo. Vi uma profundidade de tristeza e arrependimento em seus olhos que me desarmou. Por favor, insisti com a voz embargada. Ele suspirou, um som longo e pesado, e sinalizou para encostar o carro na primeira vaga que encontrou. Ele desligou o motor e o aplicativo da corrida. O único som era o da chuva batendo no teto do carro. Nós ficamos ali, 2 estranhos ligados pelo sangue, sem saber como quebrar o gelo de 20 anos de ausência. Você cresceu, ele disse finalmente com a voz baixa. Você se tornou uma mulher linda, Ana. Ouvir meu nome saindo da boca dele foi surreal. Uma mistura de dor e um estranho conforto. As lágrimas que eu segurei por tanto tempo começaram a rolar pelo meu rosto. Por quê? Foi a única coisa que consegui perguntar. Por que você foi embora? Ele abaixou a cabeça e vi seus ombros tremerem. Quando ele olhou para mim de novo, seus olhos também estavam cheios de lágrimas. Eu fui um covarde, ele disse. Eu não merecia você e sua mãe. Eu cometi muitos erros, filha. Muitos. Ele começou a me contar sua história. Falou sobre dívidas, sobre más decisões, sobre a vergonha de não conseguir ser o pai e o marido que ele queria ser. Disse que fugiu porque achou que seria melhor para nós, que sem ele por perto, teríamos uma vida melhor. Uma desculpa fraca, eu sei, mas na voz dele, eu ouvi um arrependimento genuíno. Ele me contou como passou anos se mudando de cidade em cidade, trabalhando em subempregos, sempre olhando por cima do ombro, sempre carregando a culpa. Ele nunca se casou de novo, nunca teve outros filhos. Disse que a imagem minha e da minha mãe o assombrava todas as noites. Contou que voltou para a cidade há alguns anos, na esperança de, talvez, me ver de longe, só para saber se eu estava bem. Dirigir para o aplicativo era seu trabalho atual, uma forma de sobreviver. Ele nunca imaginou que um dia, a passageira no banco de trás seria sua própria filha. Ouvir tudo aquilo foi difícil. Parte de mim ainda sentia muita raiva, mas outra parte, uma parte que eu não conhecia, começou a sentir pena. Pena daquele homem envelhecido, quebrado pela vida e pelos próprios erros. Ele não era o monstro que eu imaginei durante todos esses anos. Era apenas um homem falho, que tomou a decisão errada e pagou um preço muito alto por isso. Ficamos conversando naquele carro por quase 2 horas. A reunião? Eu nem lembrava mais dela. Cancelei tudo.
Naquele momento, eu estava reconstruindo uma parte da minha história que sempre esteve faltando. Não houve um abraço mágico ou uma promessa de que tudo ficaria bem. A ferida era muito profunda para ser curada em uma tarde. Mas foi um começo. Trocamos números de telefone. Ele hesitou em me dar o dele, dizendo que entenderia se eu não quisesse mais vê-lo. Eu disse a ele que precisava de tempo para processar tudo. 20 anos de ausência não se apagam com uma conversa. Mas eu também disse que estava disposta a tentar. Tentar entender, talvez tentar perdoar. Não por ele, mas por mim. Porque carregar todo aquele peso de abandono estava me sufocando. Ao sair do carro, olhei para trás e o vi chorando silenciosamente. Aquela imagem ficará comigo para sempre. Essa história ainda está se desenrolando. Nós nos encontramos algumas vezes para um café desde aquele dia. As conversas são difíceis, cheias de pausas e palavras não ditas. Mas estamos tentando. Estou tentando conhecer esse estranho que é meu pai, e ele está tentando se redimir. Não sei onde isso vai dar. Se um dia teremos uma relação normal de pai e filha. Mas pela primeira vez em 20 anos, eu tenho uma escolha. E isso por si só já é uma grande mudança. O destino tem maneiras muito estranhas de funcionar, não é mesmo? Obrigado por ouvirem minha história até o final. É algo muito pessoal, mas senti que precisava compartilhar. Se você gostou do vídeo e quer acompanhar como essa jornada continua, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E comente aqui embaixo. Você já passou por alguma situação que pareceu coisa de filme? Vou adorar ler. Um grande abraço e até a próxima. Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Hoje quero partilhar convosco uma história que mudou a minha vida para sempre. É uma história sobre perda, amor e a incrível força que pode surgir da dor mais profunda. É a história do meu filho, o João, e da sua última mensagem. Uma mensagem que acabaria por tocar e transformar o destino de mais de 1000 pessoas. O João era a luz da minha vida. Um rapaz cheio de energia, com um sorriso que podia iluminar o dia mais cinzento e um coração gigante, sempre pronto a ajudar os outros. Ele sonhava em ser médico, em viajar pelo mundo para cuidar de quem mais precisava. A sua paixão era genuína e inspiradora. Lembro-me de o ver a estudar até tarde, com os olhos a brilhar enquanto falava sobre as suas futuras missões humanitárias. Para ele, a vida só fazia sentido se fosse dedicada a aliviar o sofrimento alheio. Mas o destino, por vezes, tem planos que não conseguimos compreender. Um dia, recebi a chamada que nenhum pai ou mãe deveria receber. O João tinha sofrido um acidente grave. As horas que se seguiram foram um pesadelo desfocado. Corri para o hospital, com o coração a bater descontroladamente no peito, a rezar para que tudo não passasse de um engano terrível. Mas não era. Quando cheguei, os médicos foram diretos. O estado dele era crítico, irreversível. O mundo desabou sobre mim. A dor era física, uma pressão esmagadora no peito que me roubava o ar. Como é que isto podia estar a acontecer? Como é que o meu menino, com tantos sonhos e tanto amor para dar, estava a ser tirado de mim? Naquele momento, senti que uma parte de mim tinha morrido com ele. Nos dias que se seguiram, mergulhei numa escuridão profunda. A casa parecia vazia e silenciosa. Cada canto trazia uma recordação. Cada objeto parecia sussurrar o seu nome. Passei dias a olhar para as suas fotografias, a tentar desesperadamente agarrar-me a qualquer coisa que o trouxesse de volta. A raiva e a tristeza eram as minhas únicas companhias. Eu questionava tudo. Por que ele? Por que a nós? Foi no meio deste nevoeiro de dor que encontrei o seu telemóvel. Hesitei em ligá-lo. Parecia uma invasão de privacidade, mas ao mesmo tempo era uma ligação a ele, uma última peça do seu mundo. Quando o liguei, vi uma notificação. Era uma mensagem de áudio que ele tinha gravado para si mesmo, talvez um lembrete ou um pensamento solto. Com as mãos a tremer, carreguei no play. A sua voz encheu o silêncio do quarto. Mãe, se estiveres a ouvir isto, é porque algo correu mal. Não fiques triste.
Lembra-te do que sempre falamos. A vida é um presente e a nossa missão é deixar o mundo um pouco melhor do que o encontramos. A minha jornada pode ter sido curta, mas o meu amor por ti e o meu desejo de ajudar os outros são eternos. Por favor, não deixes que a minha partida seja em vão. Usa a minha história, a nossa história, para continuar a fazer o bem. Transforma esta dor em força. Continua a minha missão. Amo-te. Cada palavra foi como um bálsamo e uma faca ao mesmo tempo. A dor da sua ausência misturou-se com o orgulho imenso pelo ser humano incrível que ele era. Ali, naquela mensagem, não havia medo nem arrependimento, apenas amor e um pedido, um último desejo. Ele não queria que eu me afundasse na tristeza. Ele queria que eu vivesse por ele, que continuasse o seu sonho. Naquele instante, algo mudou dentro de mim. A escuridão começou a dissipar-se, dando lugar a uma chama de determinação. O seu último desejo tornou-se a minha missão de vida. Eu não sabia como, mas sabia que tinha de honrar a sua memória da forma que ele teria querido, ajudando os outros. Decidi criar uma fundação em seu nome, a Fundação João Luz. O objetivo era simples: realizar o sonho dele. Começamos de forma modesta, com a ajuda de amigos e familiares que também o amavam. Organizamos pequenas campanhas de angariação de fundos, vendemos bolos, fizemos corridas solidárias. Todo o dinheiro arrecadado foi canalizado para a nossa primeira missão: levar cuidados médicos básicos a uma comunidade rural isolada, exatamente o tipo de projeto com que o João sonhava. A primeira viagem foi avassaladora. Ao chegar à aldeia, vi nos rostos das pessoas a mesma esperança que via nos olhos do meu filho. Cada criança que vacinamos, cada idoso a quem medimos a tensão arterial, cada família que recebeu medicamentos essenciais, em cada um deles eu via um pedaço do João. A sua energia, a sua compaixão estavam ali a manifestar-se através das nossas ações. A notícia sobre a fundação começou a espalhar-se. Pessoas de todo o país, tocadas pela história do João, começaram a juntar-se a nós. Voluntários, médicos, enfermeiros, pessoas comuns que queriam fazer a diferença. A pequena semente que plantamos começou a crescer e a transformar-se numa árvore robusta, cheia de ramos de esperança. Hoje, passados alguns anos, a Fundação João Luz já realizou dezenas de missões, tanto no nosso país como no estrangeiro. Construímos pequenos postos de saúde, distribuímos toneladas de alimentos e medicamentos e oferecemos formação em primeiros socorros a centenas de pessoas. E o número continua a crescer. Quando digo que a última mensagem do meu filho mudou o destino de mais de 1000 pessoas, não é um exagero. São as vidas que tocamos diretamente, as famílias que ajudamos, as crianças que agora têm um futuro mais saudável. E o impacto vai além dos números. A história do João inspirou uma onda de solidariedade. Mostrou que mesmo da maior tragédia pode nascer algo belo e poderoso. Ele ensinou-nos que o amor não morre, transforma-se. Transforma-se em ação, em esperança, em legado. Eu ainda sinto a falta dele todos os dias. Essa saudade nunca vai desaparecer. Mas hoje, a dor não é mais paralisante. É uma força motriz. Quando me sinto cansada ou desanimada, ouço a sua mensagem. A sua voz dá-me a força para continuar, para lutar por mais um sorriso, por mais uma vida salva. Partilho esta história convosco não para procurar compaixão, mas para partilhar a lição que o meu filho me deixou. A vida é frágil, mas o nosso impacto pode ser eterno. Todos nós temos o poder de transformar a dor em propósito, de fazer a diferença na vida de alguém. O legado do João vive em cada ato de bondade que a Fundação realiza e em cada pessoa que se inspira a fazer o bem. Ele não se foi, ele multiplicou-se. Obrigado por ouvirem a minha história. Se sentiram tocados pela jornada do João e quiserem saber mais sobre a Fundação,
Vou deixar o link na descrição. Cada partilha, cada gesto de apoio ajuda-nos a manter a sua luz a brilhar. Não se esqueçam de subscrever o canal para mais histórias de esperança e transformação. Fiquem bem e lembrem-se de espalhar o bem.